Oi, gente querida, meu abraço e a paz a todos vocês, amém? Se você não é inscrito, desça lá no vídeo, inscreva-se, toque no sininho para você ser notificado todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo, tá bom? Quero ler duas passagens da palavra de Deus com vocês, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 29 ao 31, que diz assim: Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Vamos ler ainda 2 segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o nome do Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Amém? Olhe bem, o nosso tema de hoje é um tanto quanto polêmico, um tema muito falado no meio evangélico, muito discutido em seminários, cursos, debates. Seita. O que é uma seita? Quando nós abrimos, irmãos, as portas da nossa casa, quando nós nos abrimos a nossa vida para pessoas de outras doutrinas, de doutrinas totalmente diferentes daquela que pregamos, que é a verdade de Cristo Jesus, abrimos a nossa casa não para pessoas somente. Isso não impede de termos um bom convívio, bom relacionamento, de praticarmos uma boa amizade com essas pessoas socialmente. Até ser amigos próximos dessas pessoas. Não tem problema nenhum. Não tem mal nenhum nisso. Mas, por outro lado, se abrir as nossas portas das nossas casas para as doutrinas erradas, mentirosas, que eles divulgam, que essas pessoas trazem, não é apenas para as pessoas, mas para as doutrinas mentirosas. Não devemos abrir as portas. Devemos viver socialmente, mas as doutrinas não podemos aceitar. Existe uma estratégia explícita. Eu creio que muitos já passaram por essa experiência. Para cativar denominações diferenciadas, eles vêm com uma estratégia específica para alcançar você. Se você é batista, ele vai falar como batista. Se é presbiteriano, ele vai falar com você como presbiteriano. Ele vai se dirigir a você como presbiteriano. Eles utilizam-se de métodos específicos e pontuais para cumprirem o seu propósito. Então, devemos ficar muito atentos. Eles têm métodos muito específicos e são muito pontuais daquilo que se propõe. Sempre argumentando no ponto que tem em comum, nunca no assunto herético. Ele vai sempre num ponto comum para te agradar, te dominar e conquistar a sua confiança. Nunca ele vai te dirigir com um assunto herético, polêmico ou semelhante. Mas o que é uma seita, irmãos? O que é uma seita? Na verdade, não tem assim uma definição mundial de comum acordo a respeito do que caracteriza uma seita, do que verdadeiramente é uma seita. Existem algumas características gerais que nos permite reconhecê-las. Dá para reconhecer. Hoje vou citar aqui pelo menos 3 diferentes dimensões de seitas, né? Doutrinárias, sociológicas e morais.
conforme lá no livro da CACP, fala dessas três doutrinas, doutrinárias, sociológicas e morais. Características doutrinárias, o que será? Né? Quais as características doutrinárias de uma seita? É tipo delas dar ênfase a novas revelações, recebidas de Deus, entre aspas, negar a autoridade única da Bíblia, negar a Trindade, apresentar uma visão distorcida de Deus e de Jesus, principalmente, olhe bem, rejeitar a salvação pela graça. Isso é as características doutrinárias de uma seita. E as sociológicas, eu destaquei 2 pontos apenas, porque é muito abrangente, né? Não daria para falarmos de todos eles. Autoritarismo, nas características sociológicas. Autoritarismo, alguém com técnica de controle mental. Então a seita, ele vai te dominar, vai tentar dominar a sua mente, cauterizá-la, ter o domínio, o poder sobre ela. E o exclusivismo, do tipo, somente nós temos a verdade. Olha que coisa terrível. Geralmente a seita defende isso. A minha doutrina é a verdade, só eu tenho a verdade. E as características morais, eu destaquei somente uma, acho que é o suficiente. É o legalismo. Estabelece um rigoroso conjunto de regras que devem ser obrigatoriamente vividos pelos seus devotos. Então eles são como uns soldados, tem que obedecer pontualmente. E como identificá-las? Como identificá-las, essas denominadas seitas? Primeiro, todo aquele que negou a autoridade de Cristo, ele é um herege. Pelo amor de Deus, irmãos. Negou a autoridade de Cristo, negou o soberania de Cristo, ele é herege. Primeira coisa que ele vai atacar é a divindade de Cristo. Isso é muito notório, isso é muito claro em uma seita. E podemos dar alguns exemplos. O espiritismo, por exemplo. Jesus é um espírito, para eles, evolutivo, heresia. Tirou a divindade, tirou a humanidade de Cristo. Os testemunhos de Jeová, Jesus é uma criatura. Ele é o primogênito, eles usam Colossenses, tirou a divindade. É um fato herético também. Quando Paulo fala sobre isso, que ele é o primogênito da criação, ele diz que ele é o primeiro, o primogênito em herança, não como criatura. Tem os mormons também, né, que falam que Jesus é o irmão do mal, né? Nem vou comentar isso, irmãos, nem quero comentar. E o povo católico, o catolicismo, né, que a salvação em Cristo não é suficiente. Eles associam Cristo e Maria, né? Ou seja, Cristo e os santos. Também é heresia. Então, qualquer livro ou ensino que enaltece algo que não seja Cristo, mais do que Cristo, é heresia. Então, 1 Pedro, que nós lemos, 2:1, 2 Pedro, aliás, capítulo 2, versículo 1, diz que as heresias, elas marcarão os últimos dias antes da vida de Cristo. Então, tudo que está acontecendo hoje, tudo que nós estamos, todo esse cenário de erros doutrinários, divergências, é prenúncio dos últimos dias que precedem a vinda de Cristo. Vigiemos em todo o tempo. Vigiemos em todo o tempo.